Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores, olá, alunos e olá, mundo. Que essas nossas gravações são uma joia, uma preciosidade para o mundo da ciência. Porque nós estamos aqui sempre tratando de algo fantástico, que é a unificação do campo da ciência com filosofia e com teologia. Então, vejam bem, isso que Dr. Norberto Kepp, físico pesquisador independente, desenvolveu a partir da psicanálise é algo que está sendo muito apreciado. E hoje ainda numa aula que eu estava dando de pós-graduação para os estudiosos em tecnologia de motores ressonantes, eu estava explicando que o Dr. Kepp desenvolveu essa ideia desse motor e depois a prática disso com os engenheiros que fazem análise com ele. Por que é importante cada engenheiro conhecer as suas emoções, conhecer a sua vida psíquica? E é por isso que eles fazem nesse curso uns workshops comigo e com outros analistas da nossa faculdade. Dr. Kepp costumava dizer que ele percebeu que a tecnologia de motores que está em voga no mundo é uma tecnologia de motores neuróticos. E que, estudando a mente do ser humano, as falhas do ser humano, ele chegou à formulação de uma física, de uma energética desinvertida. Por quê? Veja bem. Um físico que tem a mente, que tem uma percepção invertida do mundo, ele também tem uma percepção invertida das leis da física. Ele, por exemplo, ele vê a matéria dando energia e não a energia fazendo a matéria. Essa é uma das principais inversões geradas pela percepção invertida dos físicos. Veja bem, se a humanidade não estudar essa questão psíquica da percepção invertida, da reação invertida, do entendimento invertido do universo, não vai haver ciência possível para o nosso planeta. A nossa ciência está levando o planeta à autodestruição. Então é isso aqui que eu acho fantástico, porque os engenheiros que desenvolveram essa tecnologia com o Dr. Kepp são engenheiros que todos fazem análise profunda, psicanálise individual, psicanálise de grupo, e estamos continuamente trabalhando com as nossas inversões para a gente poder ajudar a tecnologia a avançar, a ficar uma tecnologia desinvertida. O que a mente do ser humano, o que a mente do cientista pensa errado, ele põe na ciência dele. Ele põe no corpo de método, de teoria dele. E aí estraga a sociedade, estraga a natureza, estraga a humanidade. Isso é interessante, doutora Cláudia, porque eu me lembro na Inglaterra, quando eu fazia análise com o Dr. Kepp na Inglaterra, eu já discuti essas questões de física na minha análise pessoal. E uma das análises que foi assim, um ponto de virada na minha vida foi quando eu estava analisando a terceira lei de Newton, da ação e reação. Então eu falei para o Dr. Kepp, eu estava deitado no divã e falei: nossa, Dr. Kepp, mas que lei incrível essa daqui. O Newton percebeu que para ter um movimento tem que ter a ação e a reação. Daí o Dr. Kepp me falou assim: o que o senhor associa essa lei, né? Eu falei: bom, eu entendo que para a gente ter um movimento tem uma força de ação e tem que ter uma força contrária. Aí ele falou assim: então o senhor está querendo dizer que para o senhor se desenvolver o senhor tem que dar o contra. Aquilo ficou assim na minha cabeça. Opa, o que é isso?
Então eu tenho que me destruir para poder ir para frente. Então eu comecei a perceber a dialética errada da física. Entende? Então, como era brilhante essa análise psicopatológica da ciência da física, das leis da física. Então, no divã, a gente consegue analisar a patologia das principais leis da física que fazem a tecnologia de hoje. Então, quando nós, os engenheiros, desenvolvemos o Cap Motor, baseados no que o Dr. Cap escreveu neste livro aqui, ó, que ele fala da ressonância, da energia escalar, nós procuramos desenvolver um motor que não tivesse, ou pelo menos tivesse o mínimo dessa lei de ação e reação, mas fosse uma lei de complementação, que o Dr. Cap fala que para ver o movimento, eu não posso ter ação e reação, porque senão não tem movimento, né? Enquanto eu vou para frente, outra coisa breca, eu não saio do lugar. Então ele explicou que é como um círculo, que na medida que o círculo tem uma energia que vem para a esquerda, tem outra em cima que está indo para a direita, e a roda vai para frente. Então, para algo ter movimento, tem que ter duas energias contrárias no sentido, mas complementares, não uma contra a outra. Entende? Então, isso fez toda a diferença na elaboração de um motor. Nota que no mundo, na humanidade, tudo é assim neuroticamente. Marido contra mulher, mulher contra marido, filhos contra pais, pais contra filhos, o poder contra o povo. Entende? As leis são todas invertidas, é para brecar a humanidade. Exatamente como na física, doutora Cláudia. Toda a ciência está invertida e baseada nessa dialética. Eles chamam de dialética. O que é isso? O importante, César, é a ciência perceber que essa energética que eles tiram da matéria energética, por exemplo, do petróleo, né? Eles tiram uma quantidade mínima de energia, que é a gasolina, que coloca nos carros, que coloca nos motores, e o resto eles queimam no espaço. Então, a ideia era o seguinte, né? Que a energia vem da matéria e não depois a gente, pelo estudo que nós fizemos, nós verificamos que a energia vem do ar, não vem da matéria. Que a matéria, por exemplo, o dínamo, motor qualquer, capta a energia do ar. Capta essa energia e transmite assim para os outros aparelhos, transmite para o mundo. De maneira que é importante verificar praticamente o contrário do que se pensava. Não que a matéria produz, porque nesse pensamento da ciência leva a praticamente a destruição do mundo. Fazem uma hidroelétrica de milhões, né, de dólares e de dinheiro para tirar um pingo de energia assim das águas rolando pelas cachoeiras. E em vez de verificar como nós estamos verificando agora, veja esse motor aqui. Esse motor é o nosso, tem o nome de Cap Motor, né? Por quê? Porque é o dínamo que emite a energia de fora para o mundo exterior. Então, todas as pessoas que têm o nosso ventilador, nota que é uma delícia usar, porque tem vamos dizer, essa energia, é uma energia de acordo com a natureza, que não causa, assim, vamos dizer, doença como a eletricidade causa.
Então, Estados Unidos, por exemplo, é totalmente eletrificado. Por isso que o nível de vida lá está caindo muito, porque a eletricidade causa, assim, praticamente, suga, né, a própria energia do ser humano para usar nas máquinas. De maneira que o nosso trabalho, eu até coloquei neste livro aqui, a energética e mudando o nome, né? O Isaac Newton colocou o nome de física, mas não é a física que faz a energia, é o grande engano da ciência. O que faz a própria, vamos dizer, matéria é justamente a energia. E a energia é algo, vamos dizer assim também, é algo que não se vê, porque vem pelo ar. Se eu falo, por exemplo, que átomo não existe, todo o pessoal que estudou física até agora fala como ele não entende de física. Entendo sim. Por isso que eu digo que o que existe são ondas, e são ondas que a gente pode chamar de positiva e ondas negativas, mas não são negativas, são ao contrário. Uma que vem de um lado, outra que vem do outro. Vamos dizer, a dualidade das ondas é que move toda a humanidade. Então, até mesmo esse motor que motor aqui no ventilador tem esse tipo de onda que praticamente causa, né, a saúde. Então é por isso que vocês podem fazer uma experiência. Coloquem um ventilador antigo, tradicional, né, perto de uma árvore e verão como ele suga a energia da árvore. E coloquem um ventilador nosso perto da árvore e vão ver que floresce. De maneira que o ser humano, usando o ventilador antigo, ele exaure a energia que tem. O ventilador capta e lança no espaço. E usando o ventilador que eu chamei de CAP, esse ventilador traz a energia que alimenta a todos, inclusive, veja bem, o próprio ânimo da pessoa, a própria estrutura mental normal, o ventilador nosso alimenta e faz o indivíduo pensar melhor. Sabe que se o mundo usar o nosso ventilador, todo mundo, todos os países, as doenças mentais acabam. Só sobrariam um ou outro caso, de maneira que a gente pode dizer que a eletricidade causa doença mental, que todos os motores assim que sugam, né, a energia da matéria causam doença mental, porque suga o cérebro da pessoa também. Por exemplo, a questão da morte. É uma pessoa muito fraca quando usa muito a energia elétrica, porque vai sugando a energia cerebral. E CAP motor vai praticamente alimentando a energia e a pessoa vai conseguindo
melhorar a saúde mental e até aperfeiçoar o que sabe. Na medicina é muito importante. A doutora quer falar alguma coisa? Sim, doutor Keppe, a gente vê que, de fato, quando a pessoa tem pensamentos deturpados, raivosos, ou paranoicos, ou tristes, ou muito eufóricos, ela começa a mudar a estrutura cerebral, ela começa a mudar o funcionamento dos neurônios, ela começa a mudar até a liberação dos neurotransmissores e fica como um motor estragado, né? Vice-versa, quando a pessoa conscientiza esses pensamentos errados, essas emoções ruins, o cérebro se beneficia muito, começa a funcionar bem, começa a captar ideias melhores, começa a transmitir também ideias melhores. Então, essa ciência da energética que o Senhor revela nos seus livros e na sua tecnologia é fundamental para a medicina também cumprir com seu objetivo, né, que seria aliviar o sofrimento dos seres humanos. Eu convido, por exemplo, os psiquiatras a usarem o nosso motor, o nosso ventilador, se for possível, nos locais que têm doentes mentais internados, ou então nos hospitais psiquiátricos. E verão que, por exemplo, não é um medicamento que vai curar. Aliás, um outro medicamento faz uma anulação, né, dos impulsos agressivos, etc. Mas colocando o indivíduo com grave doença mental perto desse ventilador, numa casa, ele pode melhorar e pode até sarar totalmente de uma esquizofrenia, de uma depressão grave, de uma mania assim muito aguda em algum ponto. De maneira que vamos dizer, é um ventilador curativo, né? Que ajuda o indivíduo a recuperar a energética normal. Quer falar alguma coisa? Dr. Keppe, tem um engenheiro seu em Cambuquira que gostaria de falar agora aqui no nosso programa. O Ronald, ele gostaria de contribuir. Então, para o público que nos assiste, né, é só enfatizar que o que está sendo explicado pelo Dr. Keppe, o César, né, nós aqui do lado da produção desses motores, desses ventiladores, a gente observa praticamente diariamente, a gente recebe relatos, né, das pessoas que nos contam sobre os benefícios que eles percebem no uso do motor. E isso se estende também a experiências que já foram aqui realizadas com plantas. Filmamos os resultados, fotografamos. Isso foi enviado para um agrônomo que deu o seu testemunho e ficou muito surpreso com os resultados da diferença de um pé de laranja, de uma muda de laranja, sob vamos dizer, a influência do nosso motor, e um outro sem o motor. Então, ele ficou muito surpreso com os resultados. Então, eu só queria relatar que isso tudo que está sendo falado, né, temos evidências, já foram feitas experiências com o gado leiteiro, onde se teve uma melhora da saúde do animal, uma melhora da qualidade do leite também. Seria isso. Até mesmo, né, no setor assim, animal, é possível verificar a influência desse ventilador. A gente pode dizer que é o ventilador de acordo com a natureza. Ver, por exemplo, um animal
cachorro, gato, qualquer animal, diante de um ventilador antigo, comum, eles refugam. E se a gente põe perto do arrasto esse ventilador, ele se aproxima. Quer dizer, o animal tem meios para, assim, ele não tem consciência, né? Mas assim, instintivamente, de verificar o benefício enorme desse tipo de energia que a gente chama ressonante, né? Exatamente, Dr. Kepp. E só para concluir isso que o senhor está falando, da parte terapêutica do ventilador, nós recebemos muitos relatos de pessoas que, quando usam esse ventilador à noite para dormir, eles se lembram mais dos sonhos, o que mostra que essa energia é uma energia, inclusive psíquica. Ela é uma energia da vida que influencia a parte psíquica do ser humano. Então, todo mundo sabe que lembrar-se dos sonhos é muito importante para a saúde, inclusive física das pessoas. E esse é um relato muito, muito frequente. Olha, o ventilador que nós estamos fabricando para usar em caminhões, por exemplo, em automóveis, é um ventilador que vai dar um alívio enorme aos caminhoneiros, aos táxis, né? Ao pessoal que usa, porque vai trazer uma energia suave para o próprio caminhoneiro e o próprio, no caso do táxi, dos indivíduos que usam táxi. Aí, vejam, esse tipo, né, César, que está fabricando. Isso mesmo. Agora eu acho que o Roberto Silvano ele pode explicar melhor isso aí. Então, esse ventilador ele é feito numa máquina 3D, né? Cada peça dele é toda montada na nossa fábrica, Kepp Motor, e tem um motor pequeno dentro, Kepp Motor, que é um motor magnético. E isso que o Dr. Kepp falou, né? Essa questão do benefício desse magnetismo para quem dirige é enorme, né? Porque até o estresse do trânsito, a tensão que a gente sofre nos congestionamentos, pode ser aliviada com esse motor, Dr. Kepp, por conta desse magnetismo que é muito benéfico para a saúde. Eu queria falar, Dr. Kepp, um dos principais atributos desses ventiladores é que o motor é frio. Portanto, o vento que sai dos motores Kepp Motor é um vento frio. E o vento que sai de ventiladores comuns, que esquentam o motor para chuchu, é um vento quente. Então, por isso que não alivia, geralmente. E esses motores, eles realmente refrescam. Então, para quem está dirigindo, naquele sufoco, no trânsito, um calorão, às vezes tem que ligar o ar-condicionado é insalubre, não faz bem, o passageiro pode não gostar, ou abrir a janela e vem aquele vento no rosto. Fora que o ar-condicionado gasta um monte de combustível, né? E é além do magnetismo, que faz bem para a saúde de quem dirige, de quem está no carro. Então, quando o Dr. Kepp disse que ele gostaria muito que vocês fizessem ventiladores para caminhoneiros, ele sempre gostou dessa classe de trabalhadores, né? Os caminhoneiros, que têm uma vida tão sacrificada. Então, ele faça para os caminhoneiros. E os choferes de táxi, Uber, ou pessoas que têm que trabalhar ou circular, viagens prolongadas. No Nordeste, todo mundo morre de calor lá, né? Então, está aqui a contribuição da tecnologia Kepp Motor, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Faculdade Kepp Pacheco de Cambuquira. Até a próxima.
Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que há por trás de um ventilador Kepp Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepp Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.